A cada ano que passa, testemunhamos o avanço acelerado da tecnologia. Por trás desse avanço tecnológico, há diversos cientistas trabalhando em novas descobertas e invenções que vão te deixar esperançoso ou talvez até assustado com o que vem pela frente. Hoje, os 4 dos avanços científicos mais impressionantes desse ano. Em 1996, o mundo testemunhou um marco histórico na engenharia genética. Cientistas conseguiram algo considerado impossível. Os cientistas que conseguiram a cópia perfeita de uma ovelha garantem: vai ser possível fazer a mesma coisa com o ser humano. Nas décadas seguintes, mais de 20 espécies diferentes foram clonadas com êxito, desde cães e gatos e até vacas. Entretanto, a clonagem de primatas sempre foi desafiadora. Somente em 2018, os primeiros macacos foram clonados com sucesso, 2 macacos chamados Zhong Zhong e Hua Hua. No entanto, o verdadeiro objetivo era clonar um macaco rhesus, devido às suas semelhanças genéticas com os seres humanos. Esse marco só foi alcançado em 2024, quando o primeiro macaco rhesus clonado, chamado Retro, foi criado por pesquisadores da Universidade de Ciências da Academia Chinesa. Eles descobriram que as falhas anteriores se deviam a placentas defeituosas nos macacos clonados. Ao cultivar a placenta a partir de células saudáveis de um macaco não clonado, conseguiram superar esse problema e obter Retro, o primeiro de sua espécie. Essa conquista é considerada vital para avanços futuros na medicina, pois macacos geneticamente idênticos garantem resultados mais confiáveis em testes. No entanto, levanta preocupações éticas e morais. Alguns temem que isso possa abrir caminho para a clonagem humana, apesar das objeções éticas e da resistência da maioria dos geneticistas. Outras preocupações vêm de ativistas pelos direitos dos animais, que se opõem ao uso de macacos em experimentos, especialmente quando se trata de criar uma linhagem genética específica para testes de doenças e medicamentos. Apesar do sucesso recente, a clonagem consistente de macacos rhesus ainda está longe de ser uma realidade. Retro foi apenas um bebê viável entre 113 embriões totais, uma taxa de sucesso de menos de 1%. No entanto, essa conquista demonstra que é possível, abrindo portas para avanços futuros na genética em todo o mundo. Com os avanços contínuos na ciência e tecnologia, não é de surpreender que o campo da robótica esteja progredindo rapidamente. Em janeiro de 2024, a Escola de Engenharia Mecânica e de Materiais da Universidade Estadual de Washington revelou 2 robôs semelhantes a insetos, os menores de sua categoria no mundo. O menor deles, chamado Minibug, pesa apenas 8 miligramas, enquanto o outro, modelado a partir de um percevejo d'água, pesa 55 miligramas. O que mais impressiona é a sua velocidade de movimento, cada um capaz de percorrer cerca de 6 milímetros por segundo, mais lento que os insetos biológicos, porém, muito mais rápido que qualquer um de seus equivalentes micro-robóticos. Os pesquisadores não pararam por aí. Eles dedicaram tempo ao estudo dos insetos que serviram de inspiração, identificando características que os tornam mais rápidos e planejam implementá-las em futuras versões dos robôs. Além disso, está em seus planos desenvolver uma bateria super pequena para permitir que essas mini-máquinas funcionem de forma autônoma, sem precisar estar conectadas a uma fonte de energia. Os usos para robôs desse tamanho são variados, incluindo cirurgia assistida, monitoramento ambiental e fabricação de materiais. A estudante de doutorado Alexia Lopes estava estudando o universo distante quando ela descobriu algo incrível. Um enorme círculo de aglomerados galácticos, a 9,2 bilhões de anos-luz de distância. Tão grande que desafia toda a lógica. Esse círculo é chamado de Grande Anel. Ele tem um diâmetro de 1,3 bilhões de anos-luz e uma circunferência de 4 bilhões de anos-luz, talvez sendo a maior estrutura no universo que conseguimos ver. Mas aqui está o problema. A simples existência desse grande anel faz com que questionemos algumas ideias que pensávamos estar certas sobre como o universo se formou. Para entender por que ele desafia o que sabemos sobre astrofísica, precisamos voltar no tempo até o Big Bang. Nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang, o universo era como um oceano de plasma denso. Ondas percorriam esse plasma, criando picos e vales conhecidos como oscilações acústicas bariônicas.
Os modelos atuais indicam que o limite máximo para o tamanho dessas estruturas deveria ser cerca de 1,2 bilhões de anos-luz. Mas agora descobrimos algo maior: o Grande Anel. E as surpresas não param por aí. O Grande Anel está ao lado de outra estrutura chamada de Arco Gigante. O gigantesco arco se estende por 3,3 bilhões de anos-luz, sendo considerado por alguns ainda maior que o Grande Anel, embora não forme um círculo completo como seu vizinho recém-descoberto. Para entender o quão enormes essas estruturas são, podemos compará-las com coisas que já conhecemos. Por exemplo, o aglomerado de galáxias onde está a nossa Via Láctea, chamado de superaglomerado Laniakea. Ele tem apenas cerca de 520 milhões de anos-luz de diâmetro, sendo totalmente ofuscado pelo Grande Anel. O gigantesco arco é tão grande que, se fosse visível a olho nu no céu noturno, ocuparia o espaço de 20 luas cheias alinhadas lado a lado. Agora, com a descoberta do Grande Anel em 2024, temos duas estruturas supermassivas cujas origens não conseguimos explicar completamente. Em 2016, cientistas analisaram dados do telescópio espacial Hubble no ambicioso projeto Candles. Eles descobriram a galáxia GNZ 11, revelando sua existência há cerca de 13,4 bilhões de anos, a apenas 400 milhões de anos após o Big Bang, tornando a galáxia mais antiga conhecida na época. Desde então, usando o telescópio espacial James Webb, outras galáxias ainda mais distantes foram identificadas, diminuindo um pouco o destaque da GNZ 11 ao longo dos anos. No entanto, o James Webb não só avança na exploração do cosmos, mas também permite uma revisão mais precisa das descobertas anteriores, como aconteceu em janeiro de 2024. Durante esta revisão, os astrônomos focaram no buraco negro no centro da GNZ 11, agora considerado o mais antigo do universo observável. O que intrigou os pesquisadores não foi apenas a idade do buraco negro, mas principalmente seu tamanho. Esperava-se que o brilho da galáxia viesse principalmente das estrelas. Porém, descobriu-se que grande parte vem de gases quentes girando em torno do buraco negro, emitindo calor antes de serem engolidos. Isso sugere um consumo estelar em uma escala incomum para a época, desafiando nossos modelos atuais de formação de buracos negros. Isso pode indicar que os buracos negros primordiais cresciam mais rapidamente ou começavam já grandes, talvez formados a partir do colapso de enormes nuvens de gás. Ou ainda, poderia sugerir que nossas estimativas de tempo estão equivocadas. De qualquer forma, essas descobertas intensificam o mistério em torno dos buracos negros.